dia, igreja, graça e paz. Como vocês estão? Tudo bem? Animados? Cheios da presença de Deus? Uhul! Glória a Deus! Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, muito especial, que é mordomia cristã, administrando bem o que Deus nos confiou. Eu dei uma pesquisadinha aqui, o que significa mordomia? E mordomia se refere ao cargo de mordomo, a um conjunto de regalias e facilidades obtidas sem esforço, ou administração responsável de recurso, gerenciar os bens e a vida como representantes de Deus, administração fiel das bênçãos de Deus, tempo, talento, bens materiais, corpo e meio ambiente. A mordomia, ela nos traz algumas regalias, alguns privilégios e algumas vantagens. E a mordomia nos faz viver sem se preocupar em como pagar as contas. Porque quem paga a conta é o dono. O mordomo só toma conta. E quando se nós entendemos essa função verdadeiramente que Deus nos deu e que Ele é o dono de tudo, a nossa vida vai ficar mais leve. Eu fiz aqui, falei algumas coisas do que significa ser mordomo, ser um mordomo, viver essa mordomia. E isso é maravilhoso na nossa vida. Às vezes a gente pode pensar assim, mas a vida é tão difícil. A vida é difícil se você quiser fazer por você mesmo. A vida é difícil se você querer fazer com a força do seu braço. Mas quando você aceita simplesmente que você não tem nada, que nada é seu, que tudo é dele, e que você é só um mordomo, que você só está cuidando daquilo que é dele, a vida fica tão mais fácil. Vai ter lutas? Vai ter lutas. Vai ter dificuldades? Vai ter dificuldade. Mas você vai ter a certeza de que vai dar certo. Por quê? Você vai ter a certeza de que vai dar certo? Porque você sabe que quem é o dono de todas as coisas, quem pode todas as coisas, é que vai ditar as regras. Então, nessa manhã, eu quero te convidar a abrir o seu coração, abrir a sua mente, de verdade, para que você possa entender essa verdade na sua vida. Para que você possa entender que você não precisa viver atormentado, preocupado, desesperado, com algo que não cabe a você fazer. A única coisa que você precisa é entender que você só precisa administrar o que Deus já te deu. Amém? Coloque a mão na sua cabeça. Papai, por favor, abre a nossa mente nesse momento, para que nós possamos entender que o Senhor é o dono de todas as coisas, que o Senhor é quem nos dirige, que o Senhor é quem cuida, que o Senhor é quem provê. E nós somos simplesmente mordomos. Mordomos que vamos cuidar bem daquilo que o Senhor nos propôs. E que ao nós cuidarmos daquilo que o Senhor colocou na nossa mão, nós temos o privilégio de usufruir de todas as bênçãos que o Senhor já derramou sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ler um texto que está lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2, que diz assim: Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. O principal ponto da nossa vida é que nós sejamos encontrados fiel. É que nós sejamos fiel em tudo que Deus colocou na nossa vida. É que nós sejamos fiel independente de onde nós estamos. Eu
estava meditando nessa palavra e Deus me fez lembrar de um dos mordomos que é citado na Bíblia, que é um exemplo, é uma história que eu particularmente eu amo essa história. E foi um mordomo assim que foi muito fiel, que é José. Acho que todos conhecem a história de José, né? José era o filhinho querido do pai, era o protegido do pai, era o amado, e por isso ele sofreu invejas dos irmãos e foi vendido para o Egito. E quando ele foi vendido para o Egito, ele foi servir na casa de Potifar. E lá ele era o quê? Um mordomo. E José ali como mordomo, ele tinha todas as regalias daquela casa. Ele tinha as obrigações, ele tinha que administrar toda a casa, cuidar de todos os servos, mas ele tinha as regalias. Eu imagino que ele tinha as melhores comidas, ele podia usufruir daquelas melhores comidas. Eu imagino que a cama dele não era uma cama igual dos outros servos, era uma cama especial. Que ele tinha todas as regalias que tinha naquela casa rica, porque ele era um mordomo. E Potifar colocou diante dele tudo. Só que José, ele teve uma oportunidade de ser infiel. Quando que ele teve essa oportunidade? Quando a mulher de Potifar quis seduzir ele. E a resposta dele, gente, é maravilhosa. Quando ele fala: o meu Senhor colocou toda a casa dele nas minhas mãos. Todos os recursos dele ele colocou nas minhas mãos. Somente você, ele não me deixou tocar. Eu não posso fazer isso com o meu Senhor e muito menos ainda com o meu Deus. Isso é ser um mordomo fiel. O mordomo fiel, ele tem as regalias, ele tem as vantagens, ele sabe exatamente onde ele está, e ele jamais vai sair daquilo que ele foi proposto, jamais ele vai quebrar uma regra por simplesmente prazer. E quantas vezes nós quebramos as regras, não porque está nos faltando nada. Estava faltando alguma coisa para José, lá não estava faltando nada. Ele tinha a melhor comida, ele tinha a melhor cama, ele era o líder da casa. Mas o que a mulher estava oferecendo para ele? Um prazer. E quantas vezes nós temos tudo. Deus, ele nos dá tudo. E nós quebramos as regras. Nós deixamos de ser fiel, simplesmente por prazer. Por um prazer que vai destruir a nossa vida. Que vai destruir aquilo que Deus tem planejado para nós. Então, que nessa manhã nós possamos pensar muito bem nisso. O que eu tenho que fazer? O que Deus colocou na minha mão? Será que eu estou fazendo aquilo que Deus colocou na minha mão com excelência? Ou será que eu estou querendo dar um jeitinho para o meu prazer? Será que eu estou sendo um bom mordomo da minha vida, do meu corpo, da minha saúde, da minha família, do meu serviço, da minha casa, dos meus filhos? Ou será que eu estou usando de forma para satisfazer os meus desejos e não aquilo que Deus me colocou para fazer? Nós temos que ter esse entendimento, que nós precisamos ser fiel naquilo que Deus colocou para que nós fazemos. Por quê? Porque Ele é o dono de tudo. Deus é o dono de tudo. Você precisa entender isso. A sua vida não é sua, a sua vida é de Deus. Lá em Salmos 24, no versículo 1, a Bíblia diz assim: do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Tudo, inclui eu e você. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Tudo pertence a Ele. Tudo, nada pertence a nós. Em Ageu 2:8, a Bíblia diz: minha é a prata, meu é o ouro,
diz o Senhor dos Exércitos. Deus, Ele é dono do ouro, da prata, da minha vida, da sua vida, de todas as riquezas, de tudo. Ele é o dono. Se Ele é o dono, quem que sabe o melhor lugar onde tem que estar? Quem que sabe o que fazer? O dono. O dono é quem sabe. Nós somos apenas mordomos. Nós vamos apenas cuidar. E quando nós entendemos nisso, nós deixamos de agir como donos e passamos a viver simplesmente como administradores. Os seus filhos não são seus. Os seus filhos pertencem a Deus. No momento em que eu entendo que os meus filhos pertencem a Deus e não a mim, eu vou educá-los de forma que venha a agradar a Deus. De forma que a Bíblia diz, como a Bíblia diz, é que eu vou fazer. Não é como eu acho. Não é como a mídia diz. Não é como qualquer outra pessoa diz. É como Deus diz. E como que Deus diz? Através da palavra. Então nós temos que entender isso. E deixar Deus agir do jeito dele e não do nosso jeito. Nós somos administradores. Lucas 16:10 diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quando nós somos fiel no pouco, ou seja, em tudo que Deus colocou na nossa mão, Deus ele vai nos levar a viver o muito. Ele vai nos levar a viver o melhor. Eu estava ali, sentada ali agora, na hora que a Lígia estava falando aqui, e o pastor Leandro me falou uma coisa que cabe muito bem aqui. A Gleise mais o Bruno, não é porque são meus filhos, né? Mas todos aqui conhecem eles, sabem o esforço deles, o quanto eles estão sempre juntos, estão sempre aqui, trabalhando, fazendo, como eles são servos. E o pastor Leandro falou para mim, quando ele começou a trabalhar na SIM, eles foram um dos primeiros que foram lá. E não foi aprovado naquele dia lá para trocar de carro. E ele falou assim, que a Grace falou para ele assim, desculpa, não sei como, não sei o que Deus vai fazer, mas eu não vou comprar um carro usado igual esse que a gente fez, que a gente tentou e não conseguiu. Eu não sei como, mas eu vou comprar um carro zero. Deus vai me dar um carro zero. Não faz muito tempo isso. Não faz muito tempo, o pastor Leandro está assim, faz quantos anos? 2 anos. E a Gleise está de carro zero, viu, gente? Passou 2 anos que ela decretou essa palavra. Ela decretou com a boca dela. Ela falou, não sei como. Não sei o que Deus vai fazer. Eu sei que o meu cadastro não foi aprovado para comprar um carro usado. Que não foi aprovado. Mas eu não sei como que vai fazer. Mas Deus vai me dar um carro zero. E Deus faz. Só que para isso, vem a fidelidade. Nesses 2 anos, ela não deixou de vir para a igreja, ela não deixou de servir, ela não deixou de dizimar, ela não deixou de ofertar. E Deus abençoou. Então, quando nós entendemos que nós somos mordomos, e nós somos fiel no pouco, Deus ele nos dá o melhor, em todas as áreas. E ser fiel não é só no dinheiro, é em tudo na nossa vida. Lá em 1 Pedro 4:10, diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Deus, ele nos dá dons, ele nos capacita, não só para o nosso próprio bem, para o nosso bem também, mas não só para nós, mas para que nós possamos ajudar outras pessoas. E muitas vezes,
Nós ajudamos outras pessoas de várias formas, né? Com bens materiais, com palavras de incentivo, ou simplesmente com uma oração. E o pastor Leandro me falou que, desde o dia que a Gleise falou isso para ele, todas as vezes que ele passava perto do carro da Gleise, ele falava: Pai, abençoa eles, dá um carro novo para eles. E Deus estava usando ele para abençoar a vida deles. Será que você tem usado a sua vida para abençoar pessoas assim? Que você tem olhado para o sonho das pessoas que está à sua volta, e você tem orado, pedindo para que Deus abençoe o sonho deles? Será que você tem incentivado eles a ir? Ou será que você tem simplesmente se preocupado com o seu umbiguinho? Que o dom que Deus te deu, você está usando só para o seu próprio bem, para os seus próprios recursos, para a sua casa, para a sua família. Nós temos que aprender a usar os dons que Deus nos deu para abençoar outras pessoas. Tudo que temos deve ser usado para a glória de Deus. Não é para a sua glória, é para a glória de Deus. O seu talento é para ser usado para a glória de Deus. O seu tempo é para ser usado para a glória de Deus. As suas finanças é para ser usada para a glória de Deus. A sua vida é para ser usada para a glória de Deus. Tudo é para ser usado para a glória de Deus. Quando você entende que você é só um administrador, tudo vai ser para a glória de Deus. Prestaremos conta a Deus. Deus, Ele nos dá todas as coisas, Ele coloca tudo diante de nós, Ele nos deixa administrar, Ele nos deixa fazer do jeito que nós quisermos fazer. Mas vai chegar um momento em que você vai ter que prestar contas. Vai chegar um momento em que Ele vai te perguntar: o que você fez? O que você fez com o que eu te dei? Você vai precisar prestar conta. Lá em Romanos, capítulo 14, versículo 12, diz assim: assim, pois, cada um nos dará conta de si mesmo a Deus. Você vai prestar conta. Tem um versículo que diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Vai chegar o momento que você vai ter que prestar conta. Vai chegar o momento que vai aparecer o seu nome lá no telão. Todas as coisas que você fez, e você vai ter que prestar conta. O que vai aparecer no telão, irmão, nesse dia, na sua vida? Será que vai ser coisas que Deus vai olhar e falar: que legal, servo bom e fiel? Ou será que vai ser coisas que Deus vai olhar e falar: servo inútil? Assim como tem o relato lá, né, na parábola dos talentos, que se encontra lá em Mateus, capítulo 25, do 14 ao 30. Onde a Bíblia relata, né, que o dono vai viajar e ele pega 10 talentos, dá para uma pessoa. Pega 5 talentos, ou melhor, pega 5 talentos e dá para um. Não, é 10 para um, 5 para um e 1 para o outro, né? É isso mesmo. E o que ganhou 10, ele vai lá e ele trabalha e ganha outros 10. O que ganhou 5 vai lá, trabalha e ganha outros 10. E o que ganhou 1, o que ele faz? Ele vai lá e se esconde. E quando chega o momento dele prestar contas, que vai chegar o momento de todos nós prestar contas, independente se você ganhou 10 talentos, se você ganhou 5 talentos, se você ganhou 1 talento, se você ganhou meio talento, se você ganhou 1000 talentos, você vai prestar conta. Então administra bem o que Deus te deu, porque você vai prestar contas. E quando o Senhor chega ali para aqueles servos prestarem contas, e os que trabalharam, os que multiplicaram os talentos, chegam e falam: ó, está aqui, eu multipliquei. E quando chega aquele servo que não multiplicou, é interessante o que ele fala.
Ele fala assim: eu sei que o Senhor colhe onde não plantou. Por isso eu tive medo. Ele reconhecia quem era o Senhor. Só que ele teve medo. Ele reconhecia quem era o Senhor, mas ele não teve coragem de administrar o que Deus colocou na mão dele. E quantas vezes nós fazemos isso? Nós sabemos quem nós servimos. Nós sabemos o tamanho do nosso Deus. Nós sabemos todas as coisas que Ele pode e que Ele quer fazer na nossa vida. Mas o que nós fazemos? Enterramos o talento. Ficamos com medo de avançar. Ficamos escutando coisas que não é para a gente escutar. Ficamos dando atenção para o que a mídia está dizendo, em vez de dar atenção porque a palavra diz. Ficamos olhando, mas agora é modinha assim. Educar filho agora é educação positiva, não pode bater, tem que só conversar. A Bíblia diz que é para educar com vara. Quem que você vai escutar? Você vai escutar a Bíblia ou você vai escutar a modinha? É a Bíblia. É quem colhe onde não semeou. É quem sabe de todas as coisas. Quem é o dono, é Ele que manda. Não é você que manda. Não é as modinhas que mandam, não. Nós temos que ter esse entendimento, que nós não podemos dar desculpa. Não tem desculpa. Quando ele dá desculpa, ele escuta uma resposta assim, você sabia que eu era assim? Você sabia que eu colhi onde eu não plantei? Você sabia que eu sou um bom administrador? Você sabia que eu sou dono de tudo? Por que pelo menos você não colocou meu dinheiro no banco para que rendesse os juros? Tira o que é dele e dá para o outro. Porque até o pouco que tem lhe será tirado. Aquele que não sabe administrar. Aquele que não sabe multiplicar. Até o pouco que tem será tirado. Então, em nome de Jesus, que nós possamos aprender a administrar e administrar bem aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus colocou na nossa mão, para que no dia em que nós tivermos que prestar contas, Ele venha olhar e falar: servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Vocês já imaginaram? Vocês conseguem imaginar a grandeza dessa frase? De você ouvir essa frase, você consegue imaginar? Imagine aí, você chegando lá no céu, e Jesus falando para você: servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. E te sentando na mesa, e te servindo a ceia. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar? Usa a sua imaginação, imagina aí. Agora imagina você enterrando o seu talento, você não fazendo nada que Deus mandou você fazer, e você chegando lá na porta do céu, e Ele falando: afasta de mim, aqui não te pertence. Misericórdia, né? Então, nós vamos prestar conta. A consciência de prestação de conta nos leva a viver com responsabilidade e temor. Tenha consciência de que você precisa prestar contas a Deus. E para que você possa caminhar essa caminhada aqui na terra, até o dia de Deus te chamar, e você chegar lá e ter as contas certinhas para prestar, você precisa aprender a prestar contas aqui na terra. Você precisa aprender a prestar conta para o seu líder. Você precisa aprender a ter um discipulador, a prestar conta para ele. Mas eu vou ter que prestar conta da minha vida? Tem sim. Se você tem que prestar conta para Deus, então por que você não vai prestar conta para uma pessoa que Deus colocou para cuidar da sua vida? Isso vai te ajudar a chegar lá e estar com as contas pagas. Para você entregar as contas e ir para o banquete. Amém? Fidelidade é mais importante do que quantidade. Lucas 12, 48. Diz assim: a quem muito foi dado, muito será exigido. Mateus 25, 21.
muito bom, servo bom e fiel. Tudo que Deus coloca na nossa mão, nós temos que fazer dar certo. Um filho, nós temos que educar ele da maneira certa. E eu vejo uma criança, às vezes ela desafia. Eu estava conversando com a Gleice ontem, e ela falou assim: mãe, a senhora acredita que a Vicky já está me desafiando? Essa menina não tem nem 2 anos, já está me desafiando. E sabe o que é o pior? Que a pediatra falou para mim que crianças inteligentes tendem a desafiar os pais mesmo. Mas esse tamanho de estar me desafiando. E a bichinha desafia, viu? 1 ano e meio. Não faz isso, ela faz assim, ela cata assim, ó, olha para a cara da mãe dela assim, ó, e joga. Pode desafiar. Aí vai deixar? Não, tem que dar umas palmadas. Ontem, estava no carro e ela lá puxando o cinto. Ela puxava o cinto, apertava o braço e gritava. Puxava o cinto, apertava o braço e gritava. A Gleice, para de puxar o cinto, que está machucando seu braço. Ela catou uma madeira e pá na mãe dela. A mãe dela catou e pá. Aí gritou, chorou, acabou, fia. Não escutou mais um pio da criança dentro do carro. Aí eu olhei para ela: neném, dormiu? Não, não dormiu não. Foi só a educação positiva. E às vezes é assim. A educação positiva precisa dar uma palmadinha. E às vezes Deus faz isso com a gente também. Às vezes não sempre. Deus faz isso com a gente também. Por quê? Porque diante de Deus nós somos como umas crianças rebeldes e que ficam aí desafiando a Deus. Quantas vezes você desafiou a Deus essa semana? Quantas vezes você falou assim: ah, mas eu não quero fazer isso. Ah, mas eu quero do meu jeito. Aí Deus vai lá e dá uma palmadinha. Por quê? Porque Ele quer te dar mais. E quanto mais Ele tem para te dar, mais Ele vai exigir de você. E a exigência nos faz crescer. Só que às vezes dói, às vezes machuca. Né? Um tapinha dói, mas o tapinha vai te direcionar no lugar certo. Então Deus, Ele nos dá, Ele nos corrige, porque Ele importa muito mais com a nossa fidelidade do que com a nossa quantidade. Então, aquilo que nós temos que fazer, nós temos que fazer com fidelidade. Deus valoriza um coração fiel, não uma aparência de quantidade. Não importa eu chegar aqui, eu falar um monte de palavras, se a minha fidelidade não estiver de acordo. Ah, você está falando aí, pastora, mas eu não vejo você vivendo nada do que você está falando. Ah, você está falando que tem que dedicar para Deus, no serviço, no reino, que tem que trabalhar, que tem que ser honesto, mas eu vejo você faltando da igreja toda hora, eu vejo você fazendo as coisas relaxadamente. Vai condizir com o que eu estou falando? Não. Então eu tenho que ser exemplo, eu tenho que ser fiel naquilo que Deus colocou na minha mão, naquilo que Deus colocou para mim fazer. Os meus filhos têm que ser um exemplo. Quando a criança é pequena, você direciona ela. Quando ela cresce, ela toma as decisões dela. Às vezes as decisões deles, depois de grande, né, não são as decisões que nós gostaríamos que eles tomassem, ou não é o que nós ensinamos, mas aí cada pessoa tem um livre-arbítrio. Mas a minha parte, cabe o quê? Em ser exemplo. Cabe em fazer aquilo que Deus mandou eu fazer, em corrigir do jeito que a Bíblia diz que eu tenho que corrigir. Para isso, eu preciso ter uma leitura da Bíblia. Para isso, eu preciso ter uma vida pautada na palavra. Se eu nem sequer eu leio a Bíblia todos os dias, como que eu vou saber o que Deus quer que eu faça? Você lê a Bíblia todos os dias? Se você não lê a Bíblia todo dia, meu querido, minha querida, você está fazendo coisa errada achando que está fazendo certo. Você está sendo infiel achando que está sendo fiel. Porque você não sabe o que é para fazer. A Bíblia, a própria Bíblia, ela diz assim, ó: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Se você não sabe o que você precisa fazer, como que você vai fazer certo, se você não sabe o que é o certo? Aí o pai tem que vir dar uma palmada no bumbum, né? Para endireitar o caminho. É tão mais fácil
nós buscarmos o conhecimento. É tão mais fácil a gente caminhar, a gente multiplicar os talentos, do que simplesmente enterrar, ficar com preguiça de crescer, preguiça de avançar, preguiça de ler a Bíblia, preguiça de fazer um curso, preguiça de aprender para fazer o certo. Pare de preguiça, pare de ficar perdendo tempo com tantas outras coisas que não agrada a Deus. Seja fiel naquilo que Deus colocou você para fazer. Se importa com a fidelidade e não com a aparência. Não se importa em mostrar para as pessoas. Se importa em fazer o que Deus mandou você fazer. E sabe, a principal coisa que Deus mandou você fazer é ser parecido com Jesus. É a principal coisa que Deus mandou você fazer, é ser parecido com Jesus. Jesus, ele fala assim, ó, pegue a sua cruz e me siga. A principal coisa que eu tenho que fazer é buscar conhecer Jesus. Porque se eu conheço Jesus, eu tenho a oportunidade de ser parecida com Jesus. Agora, se eu não conheço Jesus, eu não vou ser parecida com Ele. Você já teve a experiência assim, de fazer uma amizade com uma pessoa que você nem era muito íntima, de repente você fica amigo daquela pessoa, amigo assim de estar conversando sempre, de estar indo, saindo junto, daqui a pouco você começa a falar igual a pessoa fala, começa a usar umas palavras diferentes igual a pessoa fala, começa a ter uns comportamentos igual a pessoa tem. Com Jesus é a mesma coisa. Quanto mais pertinho de Jesus você andar, quanto mais você ler a Bíblia, quanto mais você orar, quanto mais você adorar, mais fiel você vai ser, mais parecido com Jesus você vai ser. Não tem como você ser parecido com Jesus se você não o conhece. Não tem como eu ser parecida com uma pessoa que eu não conheço. Tem algumas pessoas aqui que eu tenho mais afinidade, outras nem tanto. Eu tenho algumas que eu só cumprimento, e praticamente não sei nada da vida. Eu não pareço nada com elas. Embora a gente está aqui quase toda semana, né? Quase todo domingo a gente se reúne, a gente se cumprimenta. Mas eu não pareço nada. Por quê? Porque eu não tenho intimidade. E se eu ficar aqui todo domingo, quinta, sábado, terça, só vindo aqui, mas não ter intimidade com Jesus, eu nunca vou ser parecido com Ele. E eu nunca vou conseguir ser fiel. Eu vou viver de quê? De aparência. E Deus, Ele valoriza um coração fiel. E não um coração de aparência de quantidade. Deus não está se importando com isso, não. Deus está se importando com a sua fidelidade. Quinto ponto. Mordomia inclui áreas práticas da vida. A mordomia, ela é prática. Ela não é uma coisa abstrata, é prático. Ela inclui o nosso tempo, o nosso recurso, o nosso corpo, os nossos dons. Lá em Efésios, coloca para mim aí, Efésios 5, do 15 ao 16. Por favor. Tenham cuidado com a sua maneira de viver, que não seja como insensatos, mas como sábios. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aproveitando cada oportunidade, isso quer dizer tempo. Eu tenho que aproveitar o meu tempo. O meu tempo tem que ser administrado de uma forma correta para agradar a Deus. Eu não posso simplesmente deixar a vida me levar, a vida leva eu. Eu tenho que ter tempo para todas as coisas. Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher. Tem tempo para todas as coisas. Não é que você tem que viver só na igreja, mas você tem que ter um tempo para estar na igreja.
Não é que você vai ficar 24 horas lendo a Bíblia, mas você tem que ter um tempo para ler a Bíblia. Você tem que administrar o seu tempo. Tempo para trabalhar, tempo para cuidar da sua família, cuidar da sua casa, cuidar da sua vida e para cuidar da sua intimidade com Jesus. Provérbios 3:9 diz sobre os nossos recursos, né? Esse versículo diz que nós temos que colocar em Deus as nossas primícias, os primeiros frutos, dá para Deus, os nossos recursos. 1 Coríntios 6, do 19 ao 20, vai nos ensinar a cuidar do nosso corpo, a ser bom mordomos do corpo. Coloca esse versículo também para a gente ler, por favor. Acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que está em vocês e o qual receberam de Deus? Vocês não são de vocês mesmos? Foram comprados por um preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Então, o nosso corpo, o seu corpinho lindo aí, maravilhoso, ele foi comprado com um alto preço. Jesus, ele derramou o sangue dele lá na cruz para comprar esse seu corpinho aí. Então, o seu corpinho não é qualquer coisa, não. Você não pode usar ele de qualquer jeito. Você não pode colocar qualquer coisa aí no seu corpo, não, viu, gente? Seu corpo, ele é templo do Espírito Santo. A Bíblia diz aqui, ó, é templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele não habita em templo sujo. Não adianta você colocar um monte de sujeira no seu corpo aí e querer que o Espírito Santo vai habitar lá, não. Porque o Espírito Santo não habita em sujeira, não, tá? Quem habita em sujeira é o outro lá, viu? O outro gosta de sujeira, o Espírito Santo não. O Espírito Santo, ele é educado, ele é limpo, ele é organizado. E ele quer habitar em um corpo saudável, de todos os sentidos. Saudável fisicamente, você tem que fazer um exercício, você tem que ter uma boa alimentação. E saudável de santidade, principalmente. Você não pode viver fazendo coisas que todo mundo faz. O seu corpo tem que ser santo para ser um templo do Espírito Santo. E em Mateus 5,16 vai falar sobre os nossos dons. A mordomia inclui essas áreas. Nós temos que usar o nosso tempo, o nosso recurso, o nosso corpo e os nossos dons. Qual é o seu dom? Qual coisa você tem facilidade de fazer? O que você tem facilidade de fazer é o seu dom natural. E o seu dom natural você tem que usar para agregar no reino de Deus, para glória de Deus. Deus, ele não te deu um dom para você usar no seu próprio benefício somente. Ele te deu um dom para você usar para a glória dele. Ser mordomo é viver uma vida alinhada com Deus em todas as áreas. Todas as áreas da sua vida tem que estar alinhada com a vontade de Deus. Tudo na sua vida, Deus tem que ser o maior. Muitas vezes, as lutas do nosso dia a dia, nos deixa cansado, nos deixa desanimados. E às vezes nós achamos que é um peso. E nesses momentos, é tão importante nós estarmos alinhados com Deus. E nós termos a certeza de onde nós vamos nos correr, onde vem o nosso socorro. E isso, nós só vamos ter essa certeza se nós tivermos a nossa vida alinhada com Deus. Se a nossa vida estiver alinhada com Deus, não importa o que aconteça, você vai estar lá na linha. Eu tenho passado por algumas lutas, por algumas situações bem difíceis. Que chegam os momentos que eu falo, meu Deus, por que tudo isso? E essa semana foi uma semana que eu fiquei um pouquinho desanimada. E na quinta-feira, eu estava vindo por 30 semanas, eu até compartilhei na roda que eu estava vindo no carro brigando com Deus, como se eu pudesse brigar com Deus, né, gente? Mas às vezes a gente não tem umas ousadias assim, né?
Fala, Deus, mas por que isso? Mas por que aquilo? Que não sei o quê? Porque eu não sei o que eu faço? Por que isso? Por que aquilo? Que me mostre o que eu tenho que fazer. E vim brigando com Deus lá do São Marcos até aqui, dentro do carro. E cheguei aqui, a Laine pegou a palavra, e ela começou a falar umas coisas, que ela até saiu um pouco da apostila do que estava sendo falado. E ela falou assim, tem coisas que a gente quer resolver, mas a gente não cabe a nós resolver, que é Deus que tem que resolver. Às vezes a gente quer mudar pessoas, e a gente não pode mudar. Aí ela usou lá uma expressão que o pai dela usava lá de nem tô, e falou, tem que ser assim, tem que ter nem tô. E Deus falou tanto comigo naquela palavra dela, no momento que ela estava falando, porque eu estava ali querendo mudar uma situação que não cabia a mim mudar. Cabe a mim mudar a minha vida. A vida da outra pessoa não cabe eu mudar. E Deus usou ela muito forte para falar comigo assim, calma, cuida do que eu estou te colocando aqui para você cuidar. Deixa que do outro eu cuido eu. E de verdade, eu estava muito angustiada. Depois de quinta-feira eu fiquei leve. Depois daquela palavra, depois da partilha. Então, gente, é muito importante nós entender isso. Isso também inclui a mordomia. A mordomia, ela inclui você cuidar da sua mente, você cuidar do seu corpo, cuidar de tudo. E para você cuidar da sua mente, você precisa de uns programas, sim, para cuidar da sua mente. O 30 Semanas é uma ferramenta, assim, excepcional para você cuidar do seu corpo, da sua mente. É muito importante isso. Então, aprenda a usufruir dos recursos que Deus colocou na sua mão, para que você tenha uma mordomia inclusa em todas as suas áreas, no seu tempo, nos seus recursos, no seu corpo e nos seus dons. Amém? O maior exemplo de mordomia é Jesus. Lá em João 17, no versículo 4, ele diz assim, eu te glorifiquei na terra, ele falando para Deus. Jesus, em todo tempo, em toda a história de Jesus, em todo tempo, ele falava, eu não faço parte daqui, eu fui enviado por meu Pai, eu estou representando o meu Pai, eu faço o que o meu Pai faz, o que o meu Pai pode fazer, eu também posso. Ele foi o exemplo de mordomia perfeito. Ele nunca quis engrandecer, mas ele quis honrar o que o Pai colocou ele para fazer. Até mesmo na hora da morte dele, de cruz. Ele fala, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Está muito pesado, está difícil para mim continuar. Mas que todavia seja feita a sua vontade. Então, ele é o nosso maior exemplo de mordomia. Ele foi o nosso maior exemplo de que nós podemos sim fazer tudo aquilo que Deus quer que nós façamos. Porque ele veio aqui, ele se fez homem. Jesus não precisava ter saído lá do céu e vindo na terra. Deus não precisava ter mandado Jesus aqui, ou precisava. Ele mandou. E mesmo assim, parece que o povo ainda não entende, né? Ah, mas ele era Deus, mas ele era homem. Ele sentiu dor, ele sentiu fome, ele sentiu as mesmas coisas que eu e você sentimos. Só que ele sabia exatamente quem ele era. Ele sabia que ele era filho. Ele sabia que ele era um mordomo. Ele sabia que ele não era o dono, que quem era o dono era o Pai. E ele nos deixou o exemplo. O maior exemplo é Jesus. O maior exemplo que qualquer pessoa pode ter. Então nós temos que aprender a ser parecido com Ele. Nós temos que aprender a olhar para Ele. Temos que aprender a viver como Ele viveu. Temos que aprender a todos os dias olhar para Ele e falar, Jesus, me ensina. Vem aqui, senta do meu lado, anda comigo, me mostra. Pois eu quero ser parecido com o Senhor. Eu não quero viver de qualquer forma. Eu quero ser um mordomo fiel. Eu quero ser achado fiel no dia em que eu for ter que prestar conta para o Pai. Eu quero que o Pai olhe e fale, esse é o meu filho amado. Assim como falou com Jesus. Essa tem que ser a nossa oração todos os dias. E nos esforçar para chegar lá. Não é fácil.
mas é possível. O próprio Jesus, ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Se Jesus venceu, Jesus nos deu o exemplo, nós também podemos. Então não desanime. Entenda que o nosso alvo é viver como Jesus, obediente, fiel e comprometido com o propósito de Deus. Você tem certeza de qual é o seu propósito aqui nessa terra? Você tem certeza o propósito pelo qual Deus te criou? Deus, ele não fez ninguém por um acaso. Todos nós temos um propósito. Se você não tem a certeza do porquê você está aqui, do seu propósito, então comece a orar nesse sentido. Comece a pedir para Deus te mostrar o seu propósito. Alinhar o seu propósito com o propósito dele, para que você possa ser um mordomo fiel. Mordomia cristã não é sobre dinheiro, é sobre vida, propósito e fidelidade. Deus não procura pessoas perfeitas, mas pessoas fiéis. Tudo o que temos é uma oportunidade de glorificar a Deus. Tudo que temos é uma oportunidade de glorificar a Deus. Então não é sobre dinheiro. Às vezes você pode estar aí ouvindo essa palavra e falando, mas o meu dinheiro dá malemar para pagar o aluguel e fazer a compra e pagar as contas. Mas não é só sobre isso. Não é só sobre dinheiro. É sobre um relacionamento. É sobre uma vida. É sobre fidelidade. É sobre amor. É sobre estar na mesa. E Ele quer te oferecer tudo isso. Ele está te dando tudo isso. Ser mordomo tem deveres, mas também tem privilégios. Cumpra os deveres, para que você possa usufruir dos privilégios de ser mordomos. Amém? Se coloque aí de pé. E eu gostaria que você meditasse agora um pouquinho. Eu vou fazer algumas perguntas aqui. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e que você meditasse profundamente nessas perguntas. Que você encontrasse as respostas dentro do seu coração. E se você não tem essas respostas, peça para Deus te mostrar. Em quais áreas da minha vida tenho sido um bom mordomo? Onde você tem sido um bom mordomo? Onde você tem feito aquilo que Deus mandou você fazer? E onde você tem deixado a desejar? Onde está faltando? Qual lugar que você olha e fala, essa parte da minha vida aqui, eu não estou sendo um bom mordomo. Nessa parte da minha vida aqui, eu estou enterrando o meu talento. Peça para Deus te ajudar. Onde você precisa melhorar a sua fidelidade com Deus? Qual área da sua vida você está tentando fazer por você mesmo? Você está querendo fazer do seu jeito e não deixando Deus fazer? E não fazendo aquilo com fidelidade, do jeito que Deus mandou você fazer, mas querendo dar um jeitinho. Entenda que o seu jeitinho vai te levar para um lugar errado. Que o seu jeitinho não vai te levar para onde Deus quer que você vá. Tenho vivido como dono ou como administrador? Você tem se achado dono da sua vida? Dono das coisas que tem ao seu redor? Ou você tem entendido que você é só administrador? Que quem é o dono é Deus? Que quem manda é Ele, e você só obedece. O que Deus tem confiado nas suas mãos hoje? O que Deus confiou nas suas mãos? O que Deus mandou você fazer? Não negligencie o chamado de Deus. Não negligencie o princípio da mordomia. Não queira ser mais do que você é. Não queira estar onde Deus não quer que você esteja. Deus não quer que você se sinta dono de nada. Deus quer que você se sinta simplesmente um administrador, simplesmente um mordomo, simplesmente alguém que não tem direito a nada, mas
que tem um pai que te ama ao ponto de te dar tudo o que você precisa.